Fala, fiel. Chegou a hora de falar do nosso Corinthians, o todo-poderoso, que segue firme em mais uma caminhada de Copa do Brasil. E olha, a notícia é daquelas que fazem o torcedor sorrir de orelha a orelha. O Timão vai decidir a semifinal dentro de casa, na Neoquímica Arena. É isso mesmo, o segundo jogo será diante da nossa torcida, onde o bando de loucos transforma cada arquibancada em um caldeirão. Pode até parecer detalhe, mas quem entende de mata-mata sabe que esse tipo de coisa pesa, e muito. Jogar o segundo jogo em casa muda tudo, muda o clima, muda a postura e, principalmente, dá aquela confiança que o Corinthians sempre teve quando o assunto é decisão. E é impossível não lembrar do peso que a nossa casa tem. Quando o Corinthians entra em campo na Neoquímica Arena, parece que algo diferente acontece. A atmosfera é única. A energia que vem das arquibancadas empurra o time até o último minuto. Já vimos isso acontecer tantas vezes, né? Jogos em que o time parecia sem saída, e de repente o estádio inteiro canta em um só coro e o adversário desaba. O Corinthians cresce com a Fiel, isso é fato. Então, ver que o segundo jogo da semifinal será em Itaquera é sim uma excelente notícia. A gente sabe o quanto esse elenco se sente mais confortável e confiante jogando diante do nosso povo. Agora, é claro que o Cruzeiro merece respeito. Não dá para cair no erro de achar que o confronto está resolvido antes mesmo de começar. O Cruzeiro vem fazendo uma boa temporada, tem um time competitivo, mas em mata-mata a camisa pesa, e ninguém tem mais história de superação e raça nesses momentos do que o Corinthians. É aquela velha máxima, em jogo decisivo, o Corinthians se transforma. Pode estar mal no campeonato, pode estar sendo criticado, pode ter problema fora de campo. Quando o hino toca e a torcida canta, é outro time. E eu não sei vocês, mas quando saiu o sorteio, deu para ver no semblante de muita gente que jogar a segunda em São Paulo não agradou os adversários. Tem técnico e dirigente que disfarça, mas ninguém gosta de enfrentar o Corinthians na arena num jogo que vale vaga na final. É pressão o tempo todo, é bola dividida, é catimba, é o torcedor empurrando. O Corinthians cresce quando joga esse tipo de partida em casa, e o Cruzeiro sabe disso. Mas vamos falar sério, não adianta pensar em final, em possível confronto contra time carioca, ou sonhar com festa no Maracanã antes da hora. O foco total tem que ser nessa semifinal. O Cruzeiro é o obstáculo que separa o Corinthians de mais uma decisão importante, e se tem uma coisa que o torcedor corintiano aprendeu ao longo da história é que cada jogo é uma guerra. Primeiro vem o Mineirão, depois a Arena. Um passo de cada vez. E se a gente for olhar o histórico recente, o Corinthians tem mostrado força nos mata-matas. Basta lembrar das últimas edições da Copa do Brasil, do desempenho em Itaquera e de como o time costuma reagir quando tem o jogo da volta em casa. Em 2023, por exemplo, teve aquele confronto contra o Atlético Mineiro, quando o time reverteu uma situação quase impossível com um golaço do Roger Guedes. A torcida empurrou o time do começo ao fim e o Corinthians fez o que muita gente achava improvável. Esse tipo de jogo mostra o quanto o fator casa pesa. O torcedor sabe que o elenco é irregular, que tem altos e baixos, mas também sabe que, quando o bicho pega, o Corinthians aparece. E agora não vai ser diferente. Mesmo com o Cruzeiro embalado, mesmo com Dorival ajustando o time, é em campo que a história se escreve, e o Corinthians tem tradição em escrever capítulos de superação. Jogar a segunda em casa significa que o primeiro duelo, lá no Mineirão, precisa ser inteligente. Nada de se atirar de qualquer jeito. É controlar o jogo, buscar o resultado e trazer a decisão para a arena com a força da Fiel. E olha, o Cruzeiro pode até ter bons jogadores, pode estar bem no Campeonato Brasileiro, mas enfrentar o Corinthians em Itaquera é outro papo. É pressão desde a chegada do ônibus, é mosaico, é bandeirão, é grito de guerra. O clima que a torcida cria transforma o estádio em um lugar onde tudo parece possível. E o Corinthians sabe disso. Dorival Júnior, que é um técnico experiente e copeiro, sabe que essa vantagem de decidir em casa pode ser o diferencial. Ele tem títulos da Copa do Brasil, conhece bem esse tipo de confronto, e entende o valor da atmosfera que o Corinthians constrói nos jogos decisivos. E tem mais, o Corinthians vem mostrando um crescimento interessante fora de casa também.
Diferente de outros anos, o time tem conseguido competir longe de Itaquera, e isso é um ponto positivo. Porque se fizer um bom resultado no Mineirão, pode chegar com moral para selar a classificação diante da Fiel. E quem acompanha o Corinthians sabe, quando o time sente o cheiro de decisão, ele muda. O elenco se fecha, os líderes aparecem, e os caras que às vezes são criticados viram protagonistas. O torcedor pode esperar um ambiente pesado, daqueles que o adversário sente no corpo e na alma. O Cruzeiro vai ter que aguentar 90 minutos de pressão, de bola cruzando na área, de torcida gritando o tempo todo. E se o Corinthians entrar concentrado, com a intensidade que o momento pede, pode sim conquistar essa vaga. Agora, é claro que tem muita coisa acontecendo fora das quatro linhas também. O Corinthians vive um momento de reorganização financeira e busca novos acordos de patrocínio. O clube quer valorizar sua marca, especialmente depois de tudo que conquistou nos últimos anos e da força que tem no cenário nacional. O objetivo é fechar contratos mais vantajosos, tanto no uniforme quanto nos naming rights da arena, e isso mostra que a diretoria quer colocar o clube em outro patamar. Mas voltando ao campo, o que o torcedor quer ver mesmo é o time jogando com raça. Porque no Corinthians é assim, pode faltar técnica, pode faltar elenco estrelado, mas nunca pode faltar entrega. O bando de loucos quer ver o time brigando por cada bola, comemorando dividida como se fosse gol, vibrando junto com a arquibancada. E a semifinal da Copa do Brasil é o momento perfeito para isso. A expectativa é enorme, e não é para menos. O torcedor sonha com mais uma final, com a chance de ver o Timão brigando por um título nacional de peso. E se tem um clube acostumado a surpreender, esse clube é o Corinthians. Não importa se o Cruzeiro vem em boa fase, não importa se outros times têm elencos mais caros. Em jogo grande, a camisa fala mais alto. E a do Corinthians, quando o assunto é decisão, é pesada demais. Então, Fiel, segura o coração, porque vem emoção por aí. O Corinthians vai encarar o Cruzeiro num confronto que promete ser daqueles de tirar o fôlego. É jogo para guerreiro, para quem entende o que significa vestir o manto alvinegro. A semifinal tá aí, o segundo jogo vai ser em casa, e a Fiel vai transformar a Neoquímica Arena num verdadeiro inferno para os adversários. E quem conhece o Corinthians sabe, quando o grito da torcida ecoa, quando o clima de decisão toma conta, é difícil segurar o timão. E enquanto a bola não rola pela semifinal, o Corinthians também se movimenta fora de campo. O clube vive um momento importante nos bastidores, principalmente na parte financeira, e está prestes a definir o futuro do seu patrocínio master e dos naming rights da Neoquímica Arena. Essa história vem ganhando força nos últimos dias, e a diretoria está determinada a valorizar ainda mais a marca Corinthians. Afinal, estamos falando de um dos clubes mais populares do país, dono de uma torcida imensa, fiel, apaixonada, e que dá retorno como poucos. O clube enviou recentemente um documento para diversas empresas interessadas, apresentando valores, tempo de contrato, projeções e contrapartidas que o Corinthians oferece. É quase como um dossiê completo, mostrando que o Timão não está para brincadeira. E o mais interessante é que o clube estipulou um prazo, até meados de novembro, essas empresas precisam enviar suas propostas oficiais. A diretoria quer resolver essa questão o quanto antes, para começar o próximo ano com tudo definido e com as contas mais equilibradas. Hoje o Corinthians recebe algo em torno de 103 milhões de reais por ano com o atual patrocinador master, mas o clube entende que esse valor está abaixo do que realmente vale. A ideia é dobrar esse montante, chegando perto dos 200 milhões anuais. E convenhamos, faz todo sentido. Estamos falando de um clube que tem uma das maiores torcidas da América do Sul, com enorme engajamento e uma presença de marca gigantesca. É só olhar o alcance do Corinthians nas redes sociais, nas transmissões, no impacto de mídia. Cada jogo do Timão é notícia, cada treino é pauta, cada decisão movimenta o país inteiro. Então, por que aceitar receber menos do que o clube realmente merece? E tem um detalhe importante. O Corinthians não quer apenas um patrocinador, quer um parceiro que valorize a camisa e entenda o tamanho da torcida que está por trás dela. O objetivo é atrair uma marca que agregue valor, que esteja alinhada com o que o clube representa.
As negociações estão acontecendo em silêncio, mas existe uma expectativa grande dentro do Parque São Jorge de que algo grande está por vir. Além disso, há o tema dos naming rights da Neoquímica Arena. O atual contrato foi um marco na história do clube, mas a diretoria acredita que, com os números atuais de audiência, engajamento e valorização de marca, o estádio pode render ainda mais. Afinal, colocar o nome de uma empresa na casa do Corinthians é algo gigantesco. São milhões de pessoas assistindo, falando, compartilhando e vivendo o Corinthians diariamente. É exposição que nenhuma campanha publicitária consegue comprar com facilidade. E é por isso que o clube está revisando os valores e condições. A ideia é transformar a Arena em uma fonte de receita mais sólida, garantindo que o Timão possa investir com mais tranquilidade no elenco, nas categorias de base e em estrutura. A Neoquímica Arena já é um dos estádios mais modernos do país, mas o Corinthians quer que ela seja também um exemplo de sustentabilidade financeira. Claro que tudo isso depende das negociações, e o mercado anda movimentado. Algumas empresas já demonstraram interesse, outras ainda estão analisando o retorno que um investimento desse porte pode trazer. Mas uma coisa é certa, quem se associar ao Corinthians vai aparecer todos os dias, em todas as mídias. Porque o Corinthians não é só um clube de futebol, é uma paixão nacional, um fenômeno de comunicação, um símbolo de massa. Enquanto essa parte financeira se desenrola, o time segue se preparando para os desafios em campo. E uma das notícias que movimentou os bastidores foi a situação do atacante José Martins, que havia sido afastado por motivos disciplinares, mas já teve sua situação resolvida internamente. O executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, deixou claro que tudo foi conversado, que o atleta entendeu o erro e segue no grupo. O Corinthians precisa de todo mundo comprometido, ainda mais nessa reta final de temporada. O técnico Dorival Júnior, inclusive, comentou que Martins deve voltar a ser relacionado para os próximos jogos. O treinador confia no jogador e acredita que ele ainda pode ajudar bastante. Dorival tem sido firme, mas também justo. Cobra intensidade, comprometimento e disciplina. Ele sabe que um elenco unido é fundamental para chegar longe nas competições. E se tem uma coisa que Dorival entende, é de mata-mata. É um técnico acostumado a decisões, com um histórico de conquistas e de fazer times jogarem o que precisam jogar em momentos grandes. Além de Martins, outro nome que vem sendo acompanhado de perto é o do goleiro Hugo Souza. O departamento médico monitora sua evolução diária, avaliando o quadro clínico e a resposta do atleta aos treinos. A expectativa é que ele esteja 100% quanto antes, pronto para brigar pela posição e dar mais opções ao treinador. O Corinthians sabe que a posição de goleiro é crucial em jogos decisivos, e ter mais de um jogador em boas condições é sempre uma vantagem. Essas situações mostram que o Corinthians está atento em todas as frentes. Dentro e fora de campo, o clube tenta ajustar as peças, resolver pendências e se preparar para o que vem pela frente. O foco é total em colocar o time em condições de brigar por títulos, e ao mesmo tempo garantir que o extracampo acompanhe o crescimento da equipe. É um momento de reestruturação, de recomeço e, ao mesmo tempo, de esperança. O torcedor sente isso. Mesmo com as dificuldades, o Corinthians segue sendo um gigante. A torcida empurra, cobra, participa, mas acima de tudo acredita. E é essa crença que faz o clube se superar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola está prestes a pegar fogo e, segundo informações de primeira mão do jornalista Rizek, o Corinthians pode estar prestes a anunciar uma contratação que deixaria qualquer torcedor boquiaberto. Anderson Talisca, um dos nomes mais badalados do futebol internacional, estaria próximo de fechar com o clube paulista. A notícia, que circula em bastidores e grupos de WhatsApp com torcedores ansiosos, ainda não foi oficialmente confirmada, mas o burburinho já tomou conta das redes sociais e promete movimentar o fim de semana. Talisca, que passou por clubes importantes da Europa e teve destaque em ligas da Turquia e da Arábia Saudita, é conhecido por seu poder de finalização e pela habilidade de decidir partidas nos momentos mais críticos. A possível chegada do meio-atacante ao Corinthians geraria uma transformação imediata no elenco, aumentando o poder ofensivo e dando ao técnico novas opções estratégicas.
Fontes próximas à diretoria afirmam que as negociações já estão adiantadas e que a expectativa é que o jogador desembarque em São Paulo nas próximas semanas, caso tudo se concretize. O Corinthians, que vem observando a janela de transferências com atenção, busca reforços capazes de levar o time a brigar de forma consistente pelo título do Campeonato Brasileiro e pelas competições continentais. Talisca, com seu estilo ousado e gols decisivos, seria o tipo de contratação que não só reforça o time, mas também gera um impacto psicológico nos adversários. Nos bastidores, o rumor já divide opiniões, enquanto alguns torcedores celebram a perspectiva de ver um craque do calibre de Talisca vestindo o manto alvinegro, outros questionam o investimento e se perguntam como a chegada do atleta se encaixaria no elenco atual. O burburinho ganhou ainda mais força depois que fontes afirmaram que o próprio jogador teria mostrado interesse em retornar ao futebol brasileiro, atraído pelo desafio e pela visibilidade que o Corinthians oferece. Se confirmado, o acerto seria uma das movimentações mais comentadas do futebol nacional nos últimos anos, e certamente renderia longos debates sobre impacto, salário e adaptações táticas. Enquanto a torcida aguarda ansiosa por anúncios oficiais, o clima é de expectativa e entusiasmo, com hashtags e memes já circulando nas redes, em uma prévia do que pode se tornar uma das contratações mais impactantes da história recente do clube. Fique ligado, o rumor de Talisca no Corinthians promete esquentar as próximas semanas e pode transformar completamente o cenário do futebol brasileiro, seja pela qualidade do jogador, pelo impacto na equipe ou pelo frenesi que apenas um craque desse porte consegue provocar entre torcedores e rivais. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!